casa, a dona de casa, o empresário, ele entende isso, Arthur? Entende, Paulo, porque as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes, aquelas que têm a menor faixa de salário, ou seja, que têm uma margem menor no seu salário, para poder absorver uma folgazinha, perfeitamente, para absorver o aumento no preço, principalmente de alimento, que a gente tem observado que tem acontecido. Essas pessoas, cada mês que passam, ela quando procuram... Compra menos. Ela leva o mesmo recurso, compra. Então ela começa a sentir de forma direta. A dona de casa diz, o molho de coentro era R$1, está por R$1,50, começa a chiadeira. E aí, quer dizer, aí você termina percebendo de maneira real que a inflação, né, que na verdade é a grande vilã dessa crise, do ponto de vista econômico, né, porque a inflação faz com que as pessoas percam poder aquisitivo, perdendo poder aquisitivo as pessoas compram menos, o comércio vende menos, compra menos a indústria, vira um ciclo vicioso extremamente perverso, né? E o que é que fez com que a inflação tivesse essa retomada? O ano passado eu estive aqui no seu programa, 26 de dezembro a gente conversou. Foi, eu tinha mais ou menos colocado para você alguma coisa muito próxima do que a gente está percebendo. Não sei se você recorda. Então, meu medo, né, é que a gente passe de 2 dígitos de inflação oficial, porque isso corre o risco de haver uma indexação. Aí é terrível para a nossa economia. Mas o povo pensava que a gente não tivesse mais inflação no Brasil, quer dizer, mesmo em pouco tempo, mas criou-se uma cultura de que tudo estava resolvido. Isso, inclusive, a gente ouvia na eleição, na campanha presidencial do ano passado. Tá tudo normal, a lei de responsabilidade fiscal, quando foi criada, foi exatamente para dar bases finais à política econômica do Brasil, no sentido de dizer assim, não, o Brasil não terá mais inflação, porque quem motiva a inflação é o descontrole nas contas públicas, é verdade. Que é, em tese, a lei de responsabilidade fiscal está aí para impedir que aconteça. Para brecar isso aí, Mas com as pedaladas fiscais, com o desajuste que o governo federal patrocinou, não ano passado só, viu, pô? Você pegar os números do Brasil, o Brasil saiu do trilho econômico a partir de 2008, para criar um cenário de crescimento artificial em 2010, para Dilma ser eleita, né? Terminado 2010, você vê que de 2011 para cá a economia vem patinando e naturalmente se acentuou agora com o descontrole total que foi dado da decorrência do calendário eleitoral de 2014. Uma hora ia estourar, né? Porque não tem bom, né? Matemática, economia é pura matemática. Você gastou mais do que teve, vai naturalmente faltar algum canto, não tem como ser diferente. Mas me diga uma coisa, o Brasil, ele se envolve nessa situação por conta de crise internacional, de crise mundial, porque as pessoas dizem, olha, a Grécia também está, a Espanha teve, a própria Itália teve ruim, na Europa só está a situação boa, mas na Alemanha, ou isso é uma coisa mais nossa mesmo? Veja só, Paulo, quando teve aquela crise em 2008, né, que eclodiu, que inclusive de forma, eu acho até irresponsável, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, colocou de uma maneira bem ao estilo dele, de que era uma marolinha. O Brasil deveria naquele momento ter tomado uma série de medidas, reduzir as despesas, né, melhorar a eficiência da máquina pública, para que a gente não pudesse entrar diante do momento que a gente estava atravessando. Não, ele fez exatamente tudo o contrário. Para a gente fazer um paralelo, ele deveria ter feito o que o pessoal deveria ter feito aqui com a água de Boqueirão. Se prevenindo para não estourar agora com pouca, né? Não, perfeitamente. Então, quer dizer, ele não fez. Né? Esses países que você está colocando, que a Grécia, né? A Grécia, que é um país que está em crise, o que é que levou a Grécia à crise? Uma série de garantias individuais, benefício demais, encheu a máquina pública. Afora isso, a Grécia fez uma Olimpíada, gastou o que não podia, endividou-se demais. Chegou o momento de ter liquidez em relação a tudo, faltou recurso. Se você trouxer para uma realidade do Brasil, obviamente nossa economia é muito maior, nós temos base mais sólida, mas não deixa de ser alguma coisa que a Grécia fez no passado e hoje está colhendo os frutos. Sabe qual a preocupação que eu tenho, por exemplo, em relação ao Brasil? Que o Brasil, diferente da Grécia, por exemplo, a Grécia faz parte de um bloco econômico que, se a Grécia quebrar, contamina outros países, então eles fazem tudo para que esse país não seja a quebradeira perfeitamente. No caso do Brasil, o Brasil não faz parte de nenhum bloco econômico. Mercosul ninguém fala. Não, porque o Brasil é o país mais certo do Mercosul. Então a gente não tem como, não tem. O Mercosul não tem fundo como a comunidade europeia tem, que chegou lá e bancou a situação. Então o Brasil, se eu dissesse assim, o Brasil eclodiu numa crise econômica
muito mais forte. Tem quem socorra não, né? Não tem quem socorra porque não é interessante para ninguém no mundo. Isso é uma realidade que é triste, mas é fato. Não pesa na balança internacional. Absolutamente ninguém. A gente sabe que tem que dizer isso. Porque a participação do Brasil no mercado internacional é significante. É incipiente, sem dúvida nenhuma. Agora, o Brasil artificialmente anuncia, não, a crise é mundial. A gente escuta aqui ali uma autoridade econômica, você lê muito mais do que eu sobre essa história. Eu tenho ouvido, inclusive, entrevistas de Delfim Neto, né? Porque o Delfim é curioso, que Delfim hoje tem solução para tudo, mas quando estava lá também não resolvia muita coisa, não. Mas cada economista, Arthur, inclusive eu entrevistei aqui sexta-feira o seu tio, doutor Arlindo Almeida, é economista aqui da nossa cidade de Mão Cheia, cada um tem sua opinião, né? Cada um tem a sua receita, mas no geral é o que todo mundo está pensando, é descontrole mesmo, né, do Brasil. Não, essa crise ela foi acentuada e provocada exclusivamente por questões nossas, internas. Não tem muito a ver com a questão internacional, de forma nenhuma não. Porque, tem uma coisa, Paulo, a crise mundial, que eclodiu em 2008, ela foi uma crise monetária. Ou seja, é uma crise em função de liquidez de pagamento. Eu acho que o problema da nossa crise, além de ser monetária, descontrole nos gastos públicos, eu acho que a nossa crise tem um componente estrutural. Por exemplo, a produtividade do país atende hoje à necessidade de um país. A nossa produtividade consegue fazer com que as empresas brasileiras sejam competitivas? A pergunta é essa, sim ou não? Não. Então, se você tem um arcabouço de empresa que não tem produtividade a partir de uma estrutura que envolve uma série de razões, dificilmente você tem condição de atrair recursos novos, né, de uma forma sustentável, né, e saudável, sem que esteja dependendo muito dos humores, como no caso dos commodities, porque o Brasil, no período de Lula, as commodities bateram recorde lá para cima. Pronto. Então, rastreou todo o laço do governo federal, mas você não pode estar vulnerável a isso. Quer dizer, todos os países que têm as commodities, a Venezuela, a Rússia está amargando uma crise profunda. Por quê? Porque lá não tem indústria, basicamente montou toda a sua economia a partir do petróleo. O petróleo sofreu um processo de desvalorização. Né? Então, quer dizer, é muito perigoso, né, o que o Brasil vive em relação a isso. Então, a nossa crise ela não é só monetária, ou seja, de excesso de crédito ou do Estado ter gasto mais do que efetivamente precisava. Além disso, de respeito à baixíssima produtividade que o Brasil apresenta. Isso tira da gente uma possibilidade de competir internacionalmente. Aí bate naquela história do custo do Brasil, que é altíssimo. Mas em decorrência da baixa produtividade. Paulo, eu vi uma matéria muito interessante dizendo o seguinte: você sabe dos 100% do que permitiu ou permite que a economia dos Estados Unidos se torne a maior economia do mundo. Você sabe qual percentual nesse todo que representa produtividade? 80% dos Estados Unidos é competitivo em decorrência da produtividade do trabalhador americano. Você vem para cá... Você sabe qual o número, as estatísticas mostraram? Na semana passada, eu acho que foi o Jornal Nacional que trouxe alguma coisa desse tipo. O trabalhador americano, ele tem uma produtividade por 5 trabalhadores brasileiros. Aí não tem o que discutir. Aí o que é que está por trás disso? Investimento em educação, uma legislação que permite, um ambiente de trabalho que permite, ou seja, é um conjunto de fatores que faz com que o americano tenha mais competitividade. Ou seja, eu com 10 funcionários consigo produzir o que com 25 brasileiros eu produzo. Então isso naturalmente onera a indústria e faz com que a gente não tenha preço no mercado internacional. De competir com esse pessoal. Perfeitamente. É verdade. Vamos nessa, se insere nesse rol de pré-candidatos? Eu coloquei meu nome à disposição. Primeiro, eu tenho defendido, eu sou filiado ao PSB, que o partido apresente candidatura própria. Eu entendo que é uma oportunidade que a gente não pode perder. Eu acredito que a cidade, na verdade, deseja que se apresente uma alternativa. Essa dicotomia, essa polarização política que a gente tem experimentado aí durante muitos anos, né? E diante dessa provável candidatura própria, eu coloquei meu nome à disposição para que o partido possa analisar e, se assim entender que meu nome pode somar, iremos sim à disputa. Tem visto a movimentação dos demais pretendentes? É normal, né? É normal. É porque, na verdade, essas pessoas não fazem isso na sua rotina, né? Quando fazem, termina sendo destaque. No sábado, que agora fez uma semana, aliás, houve um encontro seu com o veneziano. Vocês estiveram lá no boteco, se encontraram? Foi, na verdade, eu cheguei lá, fui almoçar num boteco, então Fábio estava lá,
Fábio Maia. Eu estava com minha esposa, minha filha, aí falei com o Fábio, fiquei na outra mesa, depois o Veneziano chegou, depois esteve lá na mesa, falou comigo. Eu tenho uma relação, São Paulo, eu tenho uma relação pessoal muito boa com tudo. Eu nunca tive nenhum tipo de... Eu acho que alguém nunca escutou de mim qualquer crítica ao CPF de absolutamente ninguém. Eu sempre preservei demais a pessoa. Agora, eu sou seu amigo, não impede que eu vá concordar com as suas práticas. Pelo contrário. Outro dia eu disse, um amigo queria escolher os meus amigos. Aí não dá. Quer dizer, minha mãe é minha sócia. Né? Eu não concordo. A Maílson deve estar nos vendo agora, né? Claro, com certeza, um abraço a ela. Então, eu não consigo, eu faço crítica a ela, ela me faz crítica, claro, e a minha mãe. Isso é normal. Dentro de casa é normal. Normal, quer dizer, o que eu acho apenas o seguinte, e aí não é, eu acho que a cidade seguramente já tem começado a aumentar cada vez mais essa compreensão. Tanto o grupo ligado a Veneziano político, quanto o grupo ligado ao senador Cássio, eu acho que, primeiro, eles já tiveram muita oportunidade, né, de nos administrar. Você pegar isso, são quase 40 anos, ou mais de 40 anos, ser preso a duas famílias administrando uma cidade. Eu acho que isso não é bom para lugar nenhum. Alternância não é só de nomes, eu acho de modelo de gestão. E eu não vejo diferença, Paulo, na forma de gerir de um e de outro. As práticas são muito parecidas. E, naturalmente, se as práticas são parecidas, o resultado não tem como ser diferente, são muito parecidos. Se você faz uma coisa muito parecida com o que eu faço, a possibilidade do resultado ser diferente é mínima. Então, quer dizer, se você pega as administrações que Veneziano teve, as administrações que o Grupo Cunha Lima teve, a essência qual é? Utiliza a estrutura pública, né, através da Prefeitura Municipal, loteio, né, prioriza muito mais os projetos políticos, partidários e familiares do que um projeto efetivamente para a cidade. Eu acho que isso precisa ser superado por Campina Grande. Daí porque eu defendo, né, que o PSB, inclusive coloquei meu nome nessa discussão, porque eu acredito que eu tenho uma visão, não é que seja eu bolinha, mas pela minha atividade, pela minha história, por tudo que eu já tive a oportunidade de construir. Eu acho que Campina Grande, no momento que tiver um prefeito que tem um projeto voltado à cidade, não a ele, nem muito menos uma projeção política partidária, familiar, eu tenho certeza que a cidade vai dar um salto muito grande, porque a força de trabalho da cidade de Campina Grande é muito forte. Paulo, vou dar um dado a você, aproveitando esse momento econômico, que naturalmente eu não sei se vai continuar assim, cidade até junho. Nós perdemos vagas de emprego, perdemos na indústria, uma quantidade até razoável. É claro que sua área é mais lá do comércio, mas vocês têm ideia de hoje, a CDL, eu digo vocês, a CDL, de quantos empregos, por exemplo, a Embratex está dando em Campina? Não tenho essa informação. Eu soube que talvez 500, 600. Me informava. A última informação que eu tive era mais ou menos isso. Porque falaram em 5, 10 mil empregos, não tem mais. Nunca foi essa a realidade. Nunca. Agora, a Alpargatas é a maior empregadora hoje. A maior empregadora de Campina. E a segunda é a prefeitura, pelos dados que eu tenho. Perfeitamente. Né? Escute bem. Então, a indústria da construção civil perdeu vagas, a indústria de transformação perdeu vagas, o setor de serviço perdeu vagas. Mas o comércio, de janeiro a junho, comércio de Campina Grande, conseguiu, apesar de todos os pesares, todas as dificuldades, conseguimos ainda gerar, de forma positiva, 383 empregos. Não é qualquer lugar que consegue isso. A Paraíba, o saldo da Paraíba é negativo, estou falando no comércio. Sim. Em termos não de venda, claro, também, mas eu falo em termos de quantidade de emprego gerado. Manter os portos. Nós crescemos 383. Então, a Paraíba é negativa, o Nordeste está com um altamente negativo. O Sudeste também. Ou seja, o país está. Campina Grande, nesse aspecto, tem se tornado uma ilha. Isso mostra claramente, primeiro, a força do comerciante, do empresário da cidade. Né? E aí, quer dizer, na Liquida Campina, nós fizemos uma pesquisa. Né? E eu recebi um dado que talvez até contribua para isso. O dado diz assim, que 72% das pessoas que compram no comércio Campina gostam do atendimento do comércio de Campina Grande. Eu fiquei muito feliz. Talvez isso seja o grande diferencial que faz com que o comércio ainda se mantenha. Apesar de ainda termos problemas, e a gente sabe que tem. Não, tem muito o que melhorar. Coisa para melhorar. Mas na média melhorou. Tem gerado uma satisfação. Na média melhorou. Pelo menos foi o que a pesquisa trouxe, tá certo? Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse dado da geração positiva, porque isso eu digo, olha, claramente, um sinal de que o comerciante e o empresário de Campina Grande, ele faz a diferença em relação, porque não é brincadeira isso não. Agora, para quem diz assim, eu já escutei isso e acredito que você também já escutou, ou alguém lhe disse que um outro falou. Aí diz, olha, Arthur é um empresário, ele toma conta das empresas dele, da mãe dele, ele chega assim, diz, assim, assado, faz na hora. No serviço público é diferente, você quer fazer, tem vontade, mas a burocracia, as leis não permitem. Você tem uma realidade, né? O Brasil é um país muito burocrático.
burocrata. E quanto mais burocrata o país mais o país é vulnerável, inclusive. A baixa produtividade é uma das razões, né? E há altíssimo índice de corrupção. Você está vendo em Singapura, você pode abrir um emprego em 2 dias. E quanto mais burocrata o país, mais 3 meses. Quanto mais burocrata, porque a burocracia excessiva estimula a corrupção. Você dá o toquinho para resolver. Para poder resolver, porque o cara cria dificuldade, tá certo? Então isso é muito ruim, né? Mas eu digo a você o seguinte, eu acho que a lógica da gestão, pública ou privada, ela termina sendo a mesma, Paulo. Obviamente, né? A pessoa que não tem experiência em gerir, e aí eu digo, às vezes alguém chega para mim e diz, Arthur, por que você se lança candidato a prefeito e não quis se lançar candidato a vereador? Eu digo, rapaz, a razão é muito simples. Eu tenho absoluta certeza que eu renderia muito mais em um cargo executivo do que num a gente sabe da capacidade, né? Porque você sabe o quanto você se identifica. Eu me identificaria muito, eu me identifico muito mais com um cargo executivo do que com um cargo legislativo. Eu acho também, por exemplo... Não é demérito de ninguém ser candidato a vereador, pelo contrário. Você vê, veneziano, eu acho que ele rende muito mais no executivo do que no legislativo. Apesar dele ter sido vereador, vários mandatos e tal, mas eu acho que no executivo ele rende mais. Vitalzinho era mais do legislativo. Cada um tem sua característica, né? Quer dizer, eu acho o seguinte, eu acho que a pessoa para poder ter uma... Cássio é mais executivo também. Eu não acho que Cássio, com um senador, renda no parlamento. Eu não acho. Se bem, Paulo, que eu estou achando, assim, eu acho que a atuação de Cássio no Senado, enquanto parlamentar, o papel de oposicionista, né? Ele está cumprindo muito bem. O papel de oposicionista. Ele está cumprindo muito bem. Aliás, é uma tremenda casca de banana que botaram para ele, eu acho, mas ele está desempenhando o papel muito bem. Quando estava naquela história, se Cássio rompeu, não ia e tal, antes ainda de 2014, eu me recordo que ele me ligou no meu aniversário para dar os parabéns, e eu disse a ele, de 1º de setembro de 2013, senador, o Brasil vai precisar muito de você no Senado. O que nos espera é difícil. Você é uma das poucas, eu disse, você é uma das poucas mentes, cabeças pensantes e ilustres daquele Senado, tá certo? E você tem que ser um expoente da oposição. Fique senador. Ele não gostou muito quando eu disse isso, porque ele queria ser candidato a governador. Ele talvez tenha achado que eu estava dizendo isso para desestimular ele a ser candidato a governador. Mas não, porque de fato eu acho que ele tem cumprido o papel muito bem lá, entendeu? Agora é uma tremenda de uma batata quente o que ele está... Né? É porque ele vulnerabiliza demais, né? Você fica exposto demais, né? Você vê, tem determinadas declarações que Cássio está dando que nem Serra dá, nem Aécio dá. Não, ele é líder do PSDB. Nem Gereissati, se os caras ficam, recuam, aí jogam para ele dar a declaração. E ele é líder do PSDB, então ele se alçar dessa condição. Agora, o fato é o seguinte, hoje eu vi, Paulo, uma entrevista rápida de Cristóvão Buarque, na CBN. E é uma cabeça pensante. Muito bom senador, inclusive. Ele disse o seguinte, pelo que ele falou, ele disse o seguinte, o que é que ele passou? Ele disse, olha, a queda de Dilma parece ser uma realidade. Resumindo. Sim. A questão é de que forma ela vai sair e qual seria a forma menos traumática que isso poderia levar. Segundo ele falou, a renúncia seria o melhor, ou não é que seja o melhor caminho, é o caminho menos doloroso. Menos traumático. Menos traumático, para preservar inclusive ela. Claro. Eu não sei se sim ou se não sei como é que fica. Agora o fato é, eu me preocupo muito com a possibilidade da insistência de querer se manter um governo que perdeu credibilidade. Porque perder popularidade... Ela não tem força mais para nada. Não tem, é difícil. Parece-me que amanhã outro partido anuncia a saída dela. 130 parlamentares é o que tem hoje na base do governo. Para brecar qualquer possibilidade de processo de impeachment, ela precisa no mínimo de 200. De 200, então faltam 70. Perfeitamente. É complicada a situação. É complicado, muito difícil. Né? Vamos fechar esse bloco falando sobre essa taxa de juros do Brasil, porque eu não consigo entender, já perguntei à doutora Arlinda Almeida, como é que em alguns países do mundo a gente tem deflação, o Japão tem deflação, os Estados Unidos tem taxa de juros agora também, né, interessantes, mas aqui o pessoal só aumenta, Arthur. Por que isso? Porque é o seguinte, qual é o único remédio que o governo brasileiro encontra para tentar brecar os preços? Vamos, se eu tiver tempo, senão a gente pode responder no próximo bloco. Paulo, na época que foi estimulado o consumo interno brasileiro, havia o estímulo ao consumo interno, mas não havia o estímulo à indústria poder atender a demanda. Teve uma hora que ela não tinha. Aí o Brasil foi socorrer a quem? As importações. Criando um processo de industrialização. Então hoje o único remédio que o governo tem, porque não criou condições para que desenvolva a cadeia econômica de uma forma saudável, é tentar segurar os preços a partir do aumento da taxa de juros. Aumentando o custo do dinheiro para ninguém comprar, financiar, perfeitamente. Na prática, é como se você estivesse tomando sempre, para qualquer
enfermidade que você tenha, um antibiótico muito pesado. Logicamente, as consequências disso tem um efeito colateral, são muito graves, entendeu? Então, esse modelo que o Brasil adotou, porque não trabalha a estruturação da cadeia econômica, que é aquilo que eu digo, essa crise ela não é apenas monetária, ela tem um componente estrutural tão grave quanto a monetária. Aí junta com a política, hein? Com a política que aí é devastadora, né? Que a corrupção tem um custo muito violento para esse país, né? Então, quer dizer, é o único remédio que o governo tem para tentar frear o ímpeto de consumo ou de compra, fazer com que ele desestimule a compra. Agora, nesse momento de deflação, nesse momento de crescimento, de recessão, crescimento negativo que a gente está apresentando, esse aumento na taxa de juros termina de ser 3 vezes mais nocivo do que no momento onde a economia está crescendo. Porque a taxa de juros aumenta a dívida pública do governo, porque ele está pagando os papéis dele em cima daquela taxa que ele está determinando, né? Aumenta o tamanho da dívida pública do governo, né? Além disso, nesse caso hoje, termina retraindo o que já está retraído. Aí complica ainda mais. Quer dizer, você termina ativando de uma maneira muito perversa o processo econômico. Vamos a outra pausa. José Arthur Melo de Almeida, o que é que a gente pode esperar daqui para frente com essa situação toda? Paulo, é o seguinte, eu acho que a primeira coisa que deve ser feita, eu tenho dito isso muito com as pessoas que trabalham conosco, é reconhecer que existe crise. Eu acho que você negar a dificuldade não resolve, né? Mas aproveitar e fazer uma autocrítica, seja na sua vida pessoal, de como é que está seu orçamento, onde é que você pode cortar os excessos que eventualmente tenha, como também na empresa. E tentar melhorar, Paulo, no sentido de que quem trabalha como empregado, dê algo mais. Faça de tudo para preservar seu emprego e também melhorar a produtividade da sua empresa. Porque ela vendendo, você está garantido. Então, eu acho que enquanto pessoa física é isso. Enquanto pessoa jurídica, é tentar reduzir os custos, mas tentar preservar os investimentos. E tentar estabelecer e saber separar o que realmente é custo e o que é investimento. Porque, às vezes, eles se confundem. E você termina cortando o que era investimento. E aí você termina aprofundando o quadro de dificuldade da sua empresa em decorrência disso. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Saber fazer a leitura correta disso aí. Ser mais assertivo na compra para que você possa ofertar junto a seu cliente. Não desanimar também, eu acho que é uma coisa. Não, pelo contrário, né? Trabalhar mais, não só com quantidade, mas tentando com qualidade. Corrigir ou tentar corrigir, né? As questões pontuais que possam estar trazendo uma baixa produtividade ali, né? À sua empresa. Porque qual a leitura que eu fiz? Assim, que eu vou dizer a você o que eu... Na sua empresa. Semana passada nós tivemos uma reunião gerencial, eu disse, olha, eu acredito que nós teremos uma diminuição no fluxo de pessoas entrando nas lojas, tá certo? Como a gente tem que compensar isso? Melhorando, primeiro, a taxa de conversão. Então, o cliente que entrar na loja, ele tem que ser abordado, atendido de uma forma que ele não saia sem comprar. Esse é o grande objetivo, né? Melhorar através do que chama-se produtividade. Então, melhorar o PA, que é produto agregado. Então, o cliente que chegou para comprar apenas uma peça, atenda a peça, mas tente ver se ele consegue levar uma outra duas, peça. Né? Porque você com isso vai melhorando ou vai, digamos assim, compensando, né, a diminuição no fluxo de pessoas que eventualmente possam entrar no seu negócio. Vocês têm na empresa de vocês o conhecimento do grau de fidelidade da clientela. Isso é outra coisa importante, né? Isso é um trabalho muito importante que uma empresa precisa ter. Qual o percentual de retorno do seu cliente? Porque o cliente, se não está retornando, faça uma pré-venda ou faça uma pós-venda. Procure saber o porquê o cliente há quanto tempo não volta à sua empresa. Invista na relação interpessoal com o seu cliente, né? Então, são ferramentas que as pessoas, independente da época de crise, é para a gente estar usando sempre. Porém, não é época de crise, mais do que nunca. Porque ou as empresas melhoram a sua produtividade, a forma de trabalhar, ou essas aí que não se adequaram a essa nova realidade vão ter dificuldade de se manter. Porque também tem aquele aspecto da pessoa, até psicologicamente, querer comprar menos. Não vou fazer compromisso, né? Não tem isso também? Tem. A pessoa fica cismada quando isso vê. Agora, Paulo, tem um detalhe. Haverá uma diminuição significativa de brasileiros viajando. Isso vai ajudar a economia interna. Outro ponto, setores estão sendo mais penalizados do que outros. Por exemplo, setor automotivo. Então, muita gente se endividava muito comprando carro. Nesse momento hoje, as pessoas estão mais receosas. Seja porque o financiamento está caro demais, porque houve um aumento significativo na taxa de juros. Então, talvez o dinheiro que essas pessoas empregavam na prestação de um carro, talvez pulverize no varejo como um todo. Isso talvez ajude de certa forma. O fato é, melhorar sua performance enquanto empresa, você poderá muito bem, de repente, sair desse momento econômico maior do que você entrou, porque a crise ela traz um componente pedagógico.
A Liquida Campina foi um sucesso, né? Foi muito boa, a gente pôde comemorar crescimento em relação ao ano passado e no momento dificuldade, que é melhor, né? Quer dizer, você veja que quando você faz, você quebra a inércia, as coisas de fato acontecem. O Dia dos Pais em Campina Grande, a gente teve um crescimento de 3% em relação ao ano passado, que o Brasil quase todo apresentava indicativo de que fosse abaixo. Campina, a gente cresceu 3% em relação ao ano passado, quer dizer, um dado muito importante e positivo. Então, eu acho que a gente tem que se movimentar e tentar corrigir aquilo que não estava dando ou que não está dando resultado. Arthur, obrigado por ter vindo outra vez ao Ponta a Ponta, viu? Eu que agradeço o espaço. É sempre bom recebê-lo aqui. E vamos à última do Calçadão. Aliás, ainda sobre só essa história de fidelidade de cliente, há país neste globo terrestre, onde, por exemplo, um sujeito que ele compra o mesmo modelo de carro há 10 anos e que costuma trocar o carro de 2 em 2 anos, então nesse período de 10 anos ele comprou 5 carros novos. A montadora, a fábrica daquele carro, quando vai fazer um lançamento, ela escolhe assim 20, 30 clientes, ou um de cada estado, ou 2 de cada cidade, e pega o modelo daquele novo, dá para o cara rodar 15, 20 dias, fazer uma espécie de teste drive para fidelizar. Ele próprio fazer a propaganda boca a boca. Aqui no Brasil, não me consta que nenhuma das montadoras faça isso. Eu conheço gente aqui em Campina Grande que compra a mesma marca de carro há 40 anos, não tem um centavo de desconto. É impressionante a política adotada em outros países e aqui, às vezes, são até as mesmas montadoras. Coisa do Brasil. Fazendo convite para amanhã estarmos juntos, tão logo acabe o Jornal da Cultura em sua primeira edição. Aí está o endereço para sugerir entrevistas. Também nos assista pela Rede Mundial de Computadores e o portal da Rádio Cidade repercute as notas aqui divulgadas. Vem aí o Diversidade com Saulo Queiroz e Thaís Carvalho. Boa tarde, grande abraço e até amanhã.